Desenvolver uma língua para missões é algo muito cabuloso, é algo que talvez te dê medo, mas tem um caminho para se tornar realidade. Vamos comigo! Fala, meu amigo missionário, vamos falar hoje de como aprender uma nova língua para você utilizá-la no campo missionário. Eu sei que isso aqui pode parecer algo como um curso de inglês, mas isso aqui não é um curso de inglês. Eu sei que pode parecer algo como charlatão, mas isso não é charlatão. São coisas que podem muito ajudar você a desenvolver uma nova língua. E a língua é algo fundamental. Até porque, se a gente parar para pensar, quando você comunica com a pessoa na língua nativa dela, você consegue acessar um espaço no coração dela que poucas pessoas conseguem acessar, né? A gente fala muito sobre a língua materna. A língua materna é aquela língua do coração. É quando a criança está no ventre da mãe, a mãe vai se comunicando em um idioma com a criança e aquilo lá vai nutrindo essa criança. E quando ela nasce, esse idioma é onde ela consegue melhor expressar os sentimentos, os desejos, as emoções. Então nós temos aqui a língua materna. Quando a gente acessa essa língua materna, nós conseguimos acessar o coração. E isso é fundamental quando a gente está falando sobre construção de relacionamento, que querendo ou não é a base que nós trabalhamos como missionários para pregar o evangelho. Relacionamento importa. Não à toa até mesmo o próprio Jesus, ele utilizou do relacionamento para falar sobre o reino de Deus, que é a principal mensagem dele. Eu sei que você está com medo, eu sei que tudo parece difícil, eu sei que parece até mesmo algo de outro mundo, mas é real e você consegue. Porque primeiro, você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele pode te capacitar, ele pode te dar graça para executar todas as ações necessárias para você avançar, para você ir adiante no aprendizado dessa língua. E segundo, ninguém vence a pessoa constante, ninguém vence a pessoa determinada e que coloca as coisas em prática. Depois desse alinhamento de coração, vamos ver essas práticas. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é um diagnóstico, tal qual quando você vai no médico, ele não chega já receitando um remédio, o que você deve fazer ou deixar de fazer, sem ao menos examinar você. Então, nós vamos fazer o diagnóstico dessa língua nova que você vai aprender. Primeira coisa que a gente pode trazer aqui é o nível. Qual é o nível que você tá? Ah, eu sou um básico, eu sou um intermediário, eu sou um avançado, né? Praticamente um nativo. Então a gente já vai colocando algumas coisas aqui. Putz, não sei nenhuma palavra nessa nova língua. Tem um básico quase zero aqui. Ah, não, sei falar algumas coisas, consigo entender, talvez um intermediário. Ah, não, eu consigo compreender, consigo me expressar, consigo solicitar coisas, consigo manter um diálogo de mais de 2 minutos com a pessoa tranquilamente. Pois então a gente já tá beirando o intermediário, mesmo um avançado. São coisas que vão te balizar até mesmo quando você começar a montar os seus estudos. Além disso, qual é a sua disponibilidade? Putz, só tenho 10 minutos no meu dia e lá no horário do almoço. Ah, não, não. Como é algo que eu tô querendo investir tempo, eu vou poder investir cerca de meia, 1 hora ou 2 horas do meu dia. Ah, não, de fato eu só tenho 30 minutos, é só isso que eu tenho no dia, porque eu trabalho, faço isso, faço aquilo. Então, a sua disponibilidade vai dizer muito no quesito de qual metodologia e qual passo você vai dar lá na frente. Prioridade missionária é algo muito curioso, mas que faz muito sentido, que é qual idioma vai fazer sentido com a obra, com a missão que Deus colocou no seu coração. Se o Senhor colocou no seu coração de ir para a Inglaterra, você aprender espanhol é bom, mas não faz tanto sentido, porque lá as pessoas falam mais inglês. Ao mesmo tempo, se você for para a China, se você quiser tocar o coração da pessoa, o mandarim é a língua importante aqui. Então não escolha por moda, escolha também por lógica. Uma ferramenta que pode ajudar nessa parte de diagnóstico é a matriz fofa ou matriz SWOT, que é você pode pegar, por exemplo, o inglês e aí você vai lá na matriz fofa e coloca lá as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E você vai fazendo o preenchimento. Por exemplo, na língua inglesa, quais são as forças que eu tenho? Ah, talvez seja a questão do tempo. Eu tenho muito tempo para poder aprender. Ah, eu já tenho uma noção básica porque eu assistia e jogava videogame, eu assistia filmes em inglês e com legenda em português. Então já estou começando
já entendo um pouquinho a língua. Então, quais são as fraquezas? Vocabulário, talvez eu não consiga compreender tanto uma conversa. Quais são as ameaças? Talvez a questão até mesmo financeira. Eu não tenho dinheiro para contratar um curso de inglês, ou eu não tenho facilidade em aprender idiomas. É algo que pode ameaçar o seu aprendizado de uma nova língua. E também temos as oportunidades. Tem um amigo que ele é internacional, ele pode me ajudar nessa conversação para mim aprimorar meu inglês. Então, ter SWOT é algo muito interessante para você fazer o diagnóstico desse novo idioma que você está querendo desenvolver. E, obviamente, depois de fazer o diagnóstico, nós temos que traçar uma meta. Por quê? É isso que vai mostrar se você está caminhando de fato em direção ao seu objetivo, se você está retrocedendo ou que simplesmente você está parado. E uma ferramenta da administração que eu quero trazer para você é a metodologia SMART, onde simplesmente nós temos, português vai mudar um pouquinho, mas nós temos as letras significando algumas coisas. O S de SMART, ele traz a ideia de algo específico. Eu quero ter uma conversa de 2 minutos de maneira natural. Ok, a gente tem uma meta específica, conversar por quase 2 minutos de maneira natural. Aí a gente vai para o M, que é mensurável. Ou seja, nessa frase anterior a gente já tem até o próprio exemplo. 2 minutos. Isso aqui vai ser a minha métrica que de fato eu estou conseguindo avançar na minha meta. Tem que conseguir contar, entendeu? Alcançável. Beleza, eu quero ter uma conversa de 2 minutos com uma pessoa de maneira natural. Eu não consigo nem conversar direito com uma pessoa e na minha própria língua. Então não faz tanto sentido assim. Você tem que rever a sua meta. Relevante. Eu quero conversar em inglês por 2 minutos com uma pessoa de maneira natural. Mas você está indo para Madagascar, onde a maior parte da população nem fala inglês, por exemplo. Ok, então a gente tem um problema. Ela não é relevante. Então você vai ter que rever essa sua meta. E por fim, temporal. Ou seja, você tem que dar um prazo. Um exemplo. Quero falar inglês de maneira natural numa conversa de 2 minutos. E isso eu quero realizar em no máximo 3 meses. Ou em no máximo 2 semanas. Ou em no máximo 1 mês. Ou seja, a sua meta ela tem que ser específica, mensurável, relevante, temporal e alcançável. Essa é a metodologia SMART. E agora eu gostaria de trazer para você uma possível rotina diária que você pode fazer para aprimorar essa nova língua visando missões. Essa rotina que eu vou falar, ela é de em torno de 30 a 60 minutos. Então você pode ver se faz sentido para você ou não, ou se você deseja adaptar. A primeira coisa que eu vou te falar aqui pode durar em torno de 5 minutos, que simplesmente são cartõezinhos com palavras, significados rápidos que você pode olhar, memorizar, e isso vai aumentando ainda mais o seu vocabulário. E isso também você pode ser até mais intencional, pode colocar versículos chaves na língua específica que você está aprendendo para você conseguir memorizar, ou até mesmo 5 dedos do evangelho, que tem um vídeo bem aqui, que é uma ferramenta muito boa para evangelismo. Você pode conseguir memorizar os 5 dedos do evangelho nessa outra língua por meio dos flashcards, e isso de uma maneira um pouco mais dinâmica. Uma outra que você pode fazer, isso pode durar de 10 a 15 minutos, é o input compreensível. É você colocar um podcast ou uma música nessa nova língua e você ouvir. Pode ser até mesmo uma velocidade um pouco mais reduzida, que você consiga acompanhar, ou até mesmo você coloca esse áudio, acompanha o texto, acompanha, o lyrics. Uma coisa muito interessante que é nesse input compreensível, que eu já vi muitas pessoas fazendo, principalmente para quem quer aprender inglês, é assistir desenhos animados. Olha só, por exemplo, Dora Aventureira. É um desenho infantil onde nós temos essa questão do aprendizado da língua muito presente, porque é um ritmo mais lento, tem repetições, tem várias coisas que podem te ajudar a desenvolver a sua escuta, a realmente você caminhar nessa nova compreensão. Algo que pode levar cerca de 10 minutos é a prática ativa. É você falar, talvez abrir o chat GPT, colocar lá no modo de voz e começar a conversar com ele, estimular uma conversação de maneira natural para que você possa praticar as palavras novas que você aprendeu nos flashcards, ou até mesmo algumas coisas novas que você aprendeu ouvindo podcast naquela língua nativa, e isso aprimorar ainda mais o seu speaking, que a gente fala em inglês. E o que pode levar de 5 a 10 minutos é uma leitura ativa. Talvez você lê um livro nessa nova língua e você anotar algumas palavras-chave que você não entendeu e buscar os significados, buscar internalizar elas, o significado delas, melhorando ainda mais a sua leitura, mas incrementando no seu vocabulário. Uma das coisas que mais acontecem quando a gente está aprendendo uma nova língua é a falta de palavras não nos permitir nos expressar como de fato nós queremos nos expressar. Tem palavras
palavras em português que a gente não tem no inglês, mas só que elas têm um peso muito importante. E, por exemplo, saudade. Saudade não existe na língua inglesa. A gente fala miss you, que é eu sinto falta de você, mas não é isso, é saudade, é um sentimento muito profundo. Mas se você conseguir ter vocabulário, você pode conseguir expressar algo ainda mais próximo do que você realmente quer falar. E, obviamente, revisão. No final de toda essa prática que você pode levar de 30 a 60 minutos, é sempre bom revisar cada parte, ver se sobrou alguma dúvida, faça pesquisas, aprofunde, mas permaneça constante. E, obviamente, não tem nada melhor do que uma imersão. Você pode fazer uma imersão tanto antes, quanto durante, quanto até mesmo depois da sua viagem missionária. E vamos agora para o antes. Essa imersão que você pode fazer na sua casa começa com coisas bem pequenas, talvez mudar o idioma do seu celular, talvez seja consumir esses conteúdos novos. Então você pode fazer essa imersão para você já conseguir rodar nesse novo drive. E quando você já está no campo, aqui você vai ter que ser intencional. Ou seja, é buscar ter conversas um a um, até mesmo fazer amizade com pessoas que vai esticar você. E isso pode estimular realmente a sua confiança, pode estimular até mesmo a sua amizade e a construção do relacionamento. Seja intencional. E no pós, como que você pode ainda continuar imerso nessa língua? Continuar ouvindo conteúdos, continuar conversando com pessoas nessa língua, até mesmo, né, você utilizar de maneiras um pouco mais profundas, que é você ensinar outra pessoa. Porque quando você ensina, você tem que aprender para poder ministrar. É aquela velha frase, você nunca vai levar alguém a um lugar que você nunca foi. Então, no pós-campo missionário, é assim que pode se parecer a imersão. E aqui eu tenho também algumas ferramentas onde você pode aprimorar essa nova língua que o Senhor está chamando você para desenvolver, para ir em direção ao campo missionário e fazer o que você tem que fazer. Vou até listar aqui para você, ó. Primeira, Anki, a ferramenta de memorização. Além disso, nós temos o grande Duolingo, que te ajuda a desenvolver um novo idioma de maneira gamificada. É uma das maiores e melhores plataformas do mundo para você aprender, talvez não, mas se você quer iniciar, é um ótimo começo. HelloTalk, aqui você pode ter conversas com nativos, com pessoas que de fato são dessa localidade que você está indo, desenvolver muito mais essa conversação, muito mais o seu vocabulário e essa experiência face a face. Obviamente, podcasts, programas, livros são ótimas ferramentas para você criar vocabulário, se adequar com algumas coisas, linguagem, entre vários outros itens. Mas, por último, mas não menos importante, vale mais uma vez um alinhamento de coração. Esse novo idioma que Deus colocou no seu coração não é algo que você deve levar de qualquer jeito, porque Deus está confiando em você. E quando você aprende uma nova língua, você aprende um novo caminho em direção ao coração dessa pessoa. Você não enxerga apenas a língua como um fim em si próprio, mas sim um meio de conexão entre você, essa população e essa nação. E isso vai gerar uma expansão do reino de Deus. Meu amigo missionário, a gente se vê por aqui. Tchau, tchau.